Olá, essa nossa conversa é sobre o papel do judiciário nas crises. Nós estamos vivendo no momento a crise da pandemia, uma questão sanitária gravíssima como nunca tivemos igual. E em seguida, nós vamos juntar essa crise com uma crise econômica. É natural que nessas crises haja uma corrida ao judiciário. As pessoas estão desesperadas frequentemente. E claro, também nesse ambiente de crise há muito oportunismo. E todos correm ao Poder Judiciário demandando coisas dele. Como é que o Judiciário deve se comportar? Claro que os juízes estão todo o tempo pensando sobre isso. O objetivo aqui é trazer um pouco da reflexão de acadêmicos que pesquisam controle. No meu caso, eu sou professor da FGV Direito de São Paulo, faço parte do grupo público e há muitos anos nós pesquisamos as tendências do controle, os debates internacionais sobre controle, fazemos pesquisas sobre decisões judiciais, sobre decisões do Tribunal de Contas para tentar entender quais são as complicações, para tentar ver como as coisas evoluem. O professor Daniel Wang nós conseguimos trazer da Inglaterra, professor há muitos anos na Inglaterra, o nosso mais respeitado acadêmico do direito público brasileiro na área de saúde, professor de direito, especializado nas questões de saúde e também de controle judicial sobre a saúde. Eu e ele escrevemos juntos um artigo curto no Jota, recentemente, para falar do papel do judiciário na crise do Covid. Mas a verdade é que ali está uma síntese daquilo que nós aprendemos nas nossas pesquisas e no contato com os outros acadêmicos que pesquisam isso, a respeito das crises e do papel do judiciário nessas crises. Então, é sobre isso o nosso artigo e eu vou tentar resumir aqui um pouco dessa questão. Eu dizia, nas crises, as pessoas correm ao judiciário. Há uma corrida natural ao judiciário. Qual o comportamento, numa crise dessa, do juiz que recebe demandas tantas vezes dramáticas que sensibilizam o juiz? O perigo é de a corrida ao judiciário se transformar numa corrida dos juízes, numa corrida do judiciário. Isso é, de ele ser empurrado sem conseguir refletir sobre seu papel em cada caso pelas demandas. Eu me lembro ainda com muita força de uma experiência que eu tive na Inglaterra com a minha esposa um dia sentada na Westminster Cathedral, esperando o início da temporada de concertos da BBC de Londres, que ia ser nessa catedral. E, de repente, o concerto prestes a começar, vem um grito altíssimo de socorro. Eu, como bom brasileiro, tive a tendência de levantar da cadeira e correr em direção ao barulho para fazer alguma coisa. Mas me contive diante da reação de todos. Todos paralisaram e todos fizeram silêncio absoluto. E esse silêncio absoluto permaneceu. Demorou 3 minutos até que alguém viesse com uma maca lá do fundo da igreja, todos em silêncio absoluto, aguardando o desenrolar. Havia alguém para cuidar do assunto? Pode ser que não estivesse cuidando da melhor maneira possível, mas havia alguém para cuidar do assunto. E ele estava tomando as providências. Ninguém se levantou, ninguém falou. Por quê? Porque a autocontenção era a melhor maneira de ajudar. Sociedades maduras sabem disso. E nós temos o desafio da autocontenção nos momentos de crise. É preciso que a corrida ao judiciário não se transforme em uma corrida do judiciário. Se todos levantarem ao mesmo tempo, a maca não vai passar. Provavelmente quem precisa de socorro não vai tê-lo. Claro que o judiciário tem um papel de repressão à ilegalidade flagrante. E este papel é importante e ele é relativamente oneroso de ser exercido, porque não é fácil identificar aonde está a ilegalidade flagrante. E
há ilegalidades flagrantes que podem ter consequências sistêmicas. E o ideal é que se consiga tomar decisões que enfrentem aquela ilegalidade sistematicamente, quer dizer, que não seja mais uma decisão pulverizada para tentar resolver o problema de uma ilegalidade flagrante. Um outro papel construtivo do judiciário é controlar a razoabilidade jurídica da ação administrativa ou da omissão administrativa. Agora, a razoabilidade jurídica não é senso comum. Razoabilidade jurídica, examinar a razoabilidade jurídica é examinar, em primeiro lugar, a motivação. Se existe uma motivação para a ação administrativa. E se essa motivação ela é adequada ou não é adequada. E quando é que ela será adequada? Quando houver uma compatibilidade entre meios e fins, uma racionalidade. Nem sempre os meios que nós desejaríamos que estejam à disposição estão à disposição da administração pública. E muitas vezes a resposta dela é adequada aos meios de que ela dispõe. Eu me lembro de uma conversa que tive com juízes no ano passado e alguém relatava que havia dado uma liminar e tinha ficado inclusive revoltado quando o pedido lhe chegou para garantir alguém que fizesse a sessão de hemodiálise na sua própria cidade, porque havia um posto de saúde perto da sua casa, a 2 quarteirões da sua casa, que podia dar para ele aquele tratamento diário. Era muito penoso ele ir a um outro município, distante mais de 20 quilômetros, e ele estava sendo obrigado a fazer isso. Imediatamente me disse o juiz, eu dei a liminar para que ele fosse atendido próximo da sua casa. À tarde veio o diretor do serviço sanitário conversar comigo e me explicou. Este homem tem uma doença infecto-contagiosa. Nesse posto aqui próximo da casa dele, a hemodiálise é feita numa sala coletiva. Para atendê-lo aqui, eu terei de deixar de atender os outros e depois desinfectar a sala. Eu vou ter que reservar aquela sala durante pelo menos a metade do dia para atender esta pessoa. E as outras pessoas eu faço o quê? Mando para a cidade ao lado? E o juiz me dizia, eu não podia imaginar que a situação fosse essa, que houvesse essa limitação de meios. E dei a liminar. Quando vieram falar comigo, claro que eu revoguei a liminar. Mas dizia ele em seguida, depois eu percebi o erro da minha decisão. Eu atrapalhei o andamento dos serviços de saúde, imaginando que fazia algo positivo. E provavelmente, em outras situações, o diretor do posto não virá falar comigo. Ou eu não perceberei, não terei talvez boa vontade, não perceberei a seriedade das razões daquele caso, porque eu já terei tantos outros casos. Então, a compatibilidade entre meios e fins tem que ser examinada. E não é fácil fazer isso em situação de incerteza. Isso, portanto, justifica a contenção judicial, especialmente diante de pedidos cautelares. A segunda coisa que um exame de razoabilidade jurídica tem que fazer é verificar se existe um mínimo de evidências a amparar a decisão administrativa e não ficar tentando encontrar um pouco intuitivamente outras evidências que também podiam entrar na decisão. Em terceiro lugar, é fundamental esse papel do judiciário, é analisar a aceitabilidade dos princípios morais que estão por trás da decisão. Sobretudo naquilo que diz respeito à igualdade entre as pessoas, que é uma questão chave do direito e que incumbe ao judiciário garantir. Esse é o papel positivo do judiciário que ele pode e deve cumprir e tem cumprido. Agora, o judiciário também tem sido levado a uma posição de interferência, de protagonismo, especialmente nas instâncias inferiores, que pode ter efeitos nocivos e frequentemente tem. E por que é nocivo? Porque ele está trabalhando numa situação de incerteza e não tem as informações necessárias. Em primeiro lugar, por uma questão epistêmica. As situações de incerteza, elas envolvem informações difíceis de avaliar e que mudam a todo momento. É preciso respeitar o conhecimento dos técnicos, daqueles que sabem mais especificamente sobre aquele assunto. Em segundo lugar, os juízes não conhecem os meandros da gestão pública. A gestão pública não é aquilo que nós sonhamos que ela devia ser. Ele é um mundo real, cheio de limitações. E não são decisões judiciais
que vão conseguir transformar as limitações da gestão pública. Depois, o tempo do processo judicial é diferente do tempo da vida real da administração pública. E mudar uma decisão judicial pode demorar 1, 2 dias, se prejudica aquele serviço de saúde e os outros pacientes ficam sem hemodiálise. Em terceiro lugar, quando a situação é de incerteza, é preciso ter flexibilidade para mudar com rapidez. Frequentemente, o judiciário tenta colocar na pauta uma coisa importante que supõe esteja sendo abandonado, mas que provavelmente o tempo da política faria com que fosse incluído de maneira adequada logo a seguir. E a decisão judicial às vezes baralha as coisas. E por vezes é capturada por oportunismo, sem que o juiz perceba. E por fim, sobretudo nas crises, as decisões técnico-políticas são redistributivas. Quem perde o quê? E são decisões difíceis. E é importante que nós respeitemos o papel da política. Há um outro colega nosso da FGV, Cláudio Couto, professor da área de administração pública, não é do direito, que tem um canal no YouTube que eu recomendo, que se chama Fora da Política Não Há Solução. Não é um canal para defender a política, mas para mostrar como a política é capaz de ir lidando com as situações difíceis. Não de uma maneira bonita. A política não é bonita. A política é tensão. Mas nós precisamos ter respeito e valorizar o papel da política. Isso não significa que os juízes estão diminuindo a sua importância, mas significa que eles estão contribuindo naquilo que verdadeiramente eles podem contribuir. E algumas vezes a autocontenção, como a postura dos ingleses que eu lhe relatei, é a resposta correta. Obrigado.